nós temos a imagem dos portugueses chegando à América. Vamos lá. Nós vamos falar agora sobre o deslocamento de pessoas e de mercadoria. E o deslocamento de mercadorias, as mudanças, tá bom? Vamos lá. As grandes navegações que nós estamos estudando agora, elas transformaram as relações tanto comerciais dos produtos que a tia falou, que eles iam em busca de mercadorias, de matéria-prima, as especiarias, certo? Mudou também a relação das pessoas. Por quê? Pensa bem. Aqui estavam apenas os índios. Eles não tinham relações, eles não conheciam outras culturas, outros modos de vida e outras pessoas com características físicas diferentes das deles, certo? Também com essas grandes navegações, teve a criação de rotas diferentes, rotas também não só marítimas, mas rotas terrestres, caminhos, certo? E essas rotas, elas ajudavam na circulação de pessoas e na circulação de mercadorias. Como a tia acabou de falar, as relações, o modo que as pessoas se relacionavam com o ambiente, com as outras pessoas, mudou. Por quê? Elas tiveram contato com culturas diferentes. Por exemplo, os índios aqui no Brasil, eles tinham muito contato com a natureza. Mas quando os portugueses, os europeus, espanhóis, holandeses chegaram no território americano, o que aconteceu? Eles não ofereceram produtos que eles não tinham ainda, espelhos, pente, joias, vários outros objetos que eles nunca tiveram contato. Então, teve um impacto muito grande, porque eles nunca tinham visto outras pessoas naquele território, naquele local. Então, esse contato dos europeus com os povos indígenas da América fez com que a cultura desses povos fossem sendo modificadas, destruídas, como tentaram inserir uma religião diferente da deles. Essa é uma maneira de destruir a cultura deles também. Eles também... Pode falar. Boa pergunta, Ellen. Por que eles queriam destruir? Na verdade, eles queriam impor a cultura deles a esses indígenas. Eles achavam que os indígenas eram inferiores a eles. Eles achavam que só a cultura deles eram boas, era uma cultura correta. Então, eles se achavam superiores, se achavam civilizados. Eles viam esses indígenas como não civilizados, pessoas agressivas, que não tinham noção de cultura. Então, milhões de indígenas foram perseguidos, foram mortos, porque eles estavam interessados nas riquezas naturais
que tinha no território indígenas, nos territórios indígenas, certo? Alguma dúvida? Então, essas grandes navegações foram importantes porque eles descobriram novos territórios. Isso ajudou na economia. Por quê? Porque eles iam ter mais matéria-prima. Também tinha outras maneiras de chegar a outros territórios, outras rotas, outros caminhos. Eles exploravam cada território encontrado. E qual foi a consequência disso? A desigualdade nos continentes que eles conquistaram, nos territórios, certo? Principalmente no continente americano, que nós circulamos lá na página 39, tá bom? Eles exploravam esses indígenas com um trabalho forçado. Eles não precisavam dar um salário para essas pessoas. Por isso, eles enriqueciam muito fácil. Agora nós vamos olhar aqui, ó. Por que era tão difícil ter uma rota marítima naquele tempo? Vamos lá. Porque tinha uma lenda que o mar tinha criaturas horríveis. Eles tinham medo que esses monstros devorassem eles. Então eles preferiam não ir. Pode falar, Dudê. Observem essa imagem. O navio foi desenhado bem pequeno para mostrar que esses monstros eram gigantes. Mas com o tempo, os navegantes começaram a procurar novas rotas. Nós temos aí uma carta marítima mostrando os lugares que foram dominados por esses povos. Tem as rotas que eles encontraram. Temos também a Rosa dos Ventos. Vocês conseguem identificar a Rosa dos Ventos na imagem? Pronto. Então, a Rosa dos Ventos, como nós falamos em geografia, ela foi muito usada durante as navegações para que eles pudessem se orientar. Agora a tia vai mostrar para vocês esse aqui, ó. Esse tinha dois tipos de navio. Esse tipo de navio é o nau, N-A-U. Essa embarcação, ela era mais devagar, porém, ela tinha uma capacidade maior de carga. Ela podia carregar mais produtos. Podia levar também canhões, mais pessoas nessa embarcação. E tem essa aqui, que é a caravela. Ela era mais usada quando eles queriam descobrir um novo território, para eles delimitarem, marcarem as rotas, certo? Pronto, agora nós vamos observar aí na página 41 alguns navegantes exploradores das primeiras expedições, as principais expedições. Quem pode fazer a leitura? A página 39, lá no mapa. Qual foi a rota de Bartolomeu? Ele... Pode falar, Lídia. Esperança. Isso.
Cabo de Boa Esperança. Ele foi o primeiro a encontrar o caminho marítimo para o Oceano Índico. Vamos identificar o Oceano Índico na imagem. Marca um X. Índico. Então, ele navegou. Achei. Isso, ele navegou pelo sul, ó. Essa parte de baixo do Cabo Verde, certo? Tia. Meu Deus. Lá em cima nós temos a rosa do vento. Então, quando nós quisermos saber se aquele lugar está no norte, sul, leste, oeste, enfim, é só observar a rosa dos ventos. Tia. O Cabo da Boa Esperança está no norte ou no sul? Eu sou. No sul, muito bem. De Boa Esperança. Pronto, agora nós temos abaixo o navegante Cristóvão Colombo. Então, Cristóvão Colombo, ele acreditava que a Terra era redonda, ele queria chegar até as Índias e navegou na direção oeste. Porém, ao invés dele chegar às Índias, ele chegou até o continente americano, tá bom? Vamos lá. Presta bem atenção. Identifica aí o oeste. O oeste passou pela Europa, Portugal e desceu no Oceano Atlântico, chegando até a América. O interesse dos portugueses era chegar até as Índias, mas ele só conseguiu através do navegante Vasco da Gama. Ele navegou pelo Oceano Atlântico. Identifiquem aí o Oceano Atlântico. Aí ele chegou até Cabo da Boa Esperança. Depois, ele conseguiu chegar através do Oceano Índico. Oceano Índico na Índia. Onde está a Índia? Em qual continente? Presta bem atenção. Ele estava no Oceano Atlântico, corrigindo, o Oceano Atlântico passou pelo Cabo da Boa Esperança, pelo sul, lá embaixo. Foi fazendo a navegação pelo Oceano Índico e chegou à Índia. Onde está a Índia? Ásia. Muito bem, Ásia. Muito bem. Certinho. Nós acabamos de falar que Vasco da Gama, ele teve sucesso em relação à navegação, porque ele conseguiu achar a tão sonhada Índia. Então, o governo português, ele preparou uma nova expedição. Eles também queriam ir para a Índia. Essa expedição, ela foi comandada por Pedro Álvares Cabral. Vamos lá. Porém, ele queria chegar à Índia. Porém, durante esse trajeto, essa rota, ele acabou se afastando da África. E ele acabou chegando aqui no Brasil. Ele achava que tinha chegado nas Índias, mas na verdade ele tinha chegado no Brasil, ok? Agora nós vamos lá para a página 42. E 43. Vamos fazer a leitura e responder as questões. Na página 43, nós temos algumas perguntas. A primeira:
Qual era a importância da bússola, do astrolábio e dos mapas na época das grandes navegações? Então, elas eram importantes para localização das direções, como nós falamos, dos pontos cardeais, colaterais. Quais são as diferenças entre caravela, nau e galeão? A caravela era mais rápida. O nau era grande e resistente, porém era lento. E o galeão, ele era estreito, pequeno, tá bom? Porém, ele era rápido. A terceira questão, vocês vão responder se você acredita que o desenvolvimento tecnológico pode contribuir para melhorias do dia a dia das pessoas. Explique. Agora nós vamos responder juntos o jogo, viu? Viajando com Colombo. Você vai participar da expedição de Cristóvão Colombo em 1492. Ajude-os levando até as embarcações os alimentos e objetos adequados. Agora nós vamos colocar nas embarcações, vamos colocar os alimentos e os instrumentos que eles utilizaram. Agora nós vamos levar a embarcação até a região que foi o ponto de partida, o Porto de Palos. Encontre e encaixe a peça adequada na parte de trás da embarcação e ajude a expedição a seguir. Agora vocês vão descobrir qual parte do navio está quebrada.